Olá, querido amigo, tudo bom? Estamos aí num novo ano, começamos para a honra e glória do Senhor. Obrigado pela sua presença. Se você não soube, ontem 31 foi meu aniversário, completei 37 anos e estou feliz pelo canal. Não temos um ano ainda, vamos completar agora em 2023, mas estar com vocês tem sido um prazer estar diariamente. Cada dia a gente aprende mais da palavra e compartilha com vocês. Esse mês aí de janeiro, a gente vai estar estudando o livro de João, o quarto aí evangelho, e a gente quer começar fazendo uma introdução falando sobre João e sua carta. Por que João escreveu essa carta? É interessante que João, ele escreveu bem depois das outras 3 cartas que tinha. A gente chama até de evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles são bem parecidos e o de João é diferente. João não tinha o objetivo de falar sobre cada detalhe da vida de Jesus. Quando você olha, por exemplo, o batismo, João não descreve os outros igual aos outros 3. E quando você vai nos comentaristas, eles dizem que João não descreveu justamente porque sabia que foi escrito. Então João escreve com o fim de ajudar principalmente os agnósticos que estavam surgindo. Aqueles que até criam na palavra, mas não criam na encarnação de Cristo. Então a ênfase de João é mostrar a divindade de Jesus. Você vê que João escreveu até com uma certa humildade, porque em alguns momentos ele se omite de falar de si mesmo. Como por exemplo em João capítulo 1, verso 37, quando ele fala daqueles que foram chamados, ele diz assim, os 2 discípulos ouvindo, disse isto, seguiram Jesus. E interessante que esses 2 discípulos foi ele e seu irmão, e ele não coloca o nome ali dele, né? Em outro momento também, quando você olha em João capítulo 21, verso 24, olha por exemplo como é que ele fala. Ele diz assim, este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu e sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Este é o discípulo, ele não coloca o seu nome, né? Então ele com humildade assim o faz. E você vê que o evangelho realmente transformou a vida de João. João dá uma ênfase na divindade de Jesus, mas João também dá a ênfase no amor. Quando você vê em Apocalipse, você vê 1 João, 2 João, 3 João, e aqui o evangelho de João, uma das grandes ênfases que ele dá é do amor e na divindade de Jesus. Aquele que foi conhecido como filho do trovão, agora se tornou um filho do Senhor. João era conhecido com seu irmão como filho do trovão porque era egoísta, era arrogante, pensava nas coisas para si e tinha um espírito vingativo. Mas ao olhar para Jesus como um herói, o seu herói, ele viu em Jesus um modelo e deixou Cristo transformar a sua vida. E fica aqui já uma lição para nós. Ao olhar para Jesus, não tem como nossa vida ser a mesma. É necessário sermos transformados. João significa o Senhor é gracioso. E é isso mesmo, queridos. O Senhor é gracioso e derrama bênção sobre nossas vidas. E assim também, queridos, quando olhamos para essa questão, logo no capítulo 1 de João, a gente vê ele falando da divindade de Jesus. Por exemplo, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo aí, a expressão é o logos, e esse logos aí que fala no hebraico, você também, no grego, você também encontra no Antigo Testamento, através da Septuaginta, quando você vê ali em Gênesis, capítulo 1, então no verso 6, e disse Deus, e aí também você vê no 9, disse também Deus, que é o Logos ali, olhando pela Septuaginta, que a Septuaginta até o Antigo Testamento também é em grego. E aqui também você encontra esse Logos, só tem no Novo Testamento essa expressão por intermédio de João. 1 João capítulo 1, verso 1, ele também fala, e Apocalipse também, ele revela esse Logos que é Cristo. E ele fala sobre algo importante, porque ele diz que ele estava no princípio. E quando você olha nesse no princípio, lembra também Gênesis capítulo 1, verso 1, porque diz, também começa com a expressão no princípio. A diferença é que esse princípio aqui, que João fala em João 1:1, ele não tem um artigo definido. Então, quando foi esse princípio? Ele não fala. E por isso que ele destaca nesse capítulo 1 que esse verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Cristo, ele não teve uma criação, um começo como o ser humano. Ele não teve um princípio de início, mas no princípio, quando João coloca, é porque ele não tem como definir qual foi esse tempo.
E é interessante que aí ele diz que esse verbo não só estava com Deus, como também ele é Deus. Então, João dá esse testemunho. No verso 2 diz, ele estava no princípio com Deus. O verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é antes de tudo. E o interessante é que tudo veio por ele, porque nós acreditamos que ali na criação, quando fez o ser humano, o bonecão de barro, quem tocou no ser humano, soprou em suas narinas, foi o próprio Jesus Cristo. Então ele é a palavra, ele que deu início a tudo, simbolizando ali a Trindade. Porque quando um faz, é um simbolismo dos três. Cristo veio morrer na cruz, um simbolismo que ali morreu o Pai e também o Espírito Santo. Quando Jesus foi quem enviou o Consolador, é a mesma expressão de 1 João 2,1, Paracleto, ele é o advogado, mas é o que nos dá esperança e intercede por nós também. E aí diz o verso 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então Jesus é a luz que precisamos nesse mundo de trevas. O verso 5, a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Lembra que no princípio foi assim? Tudo estava escrito. Deus falou e houve luz, pela palavra houve então que foi separado os firmamentos, a parte ali seca e a água, veio então ali o clarão sobre tudo. Então você percebe que essa mesma palavra, ela trouxe luz para este mundo e para a minha e a sua vida. Vivíamos em trevas em meio aos pecados e Cristo nos trouxe luz. Para não ficar longo, a gente vai continuar o restante amanhã, mas não perca aí de participar conosco. Não se esqueça que o nosso devocional também tem um momento de oração e eu quero orar por você e sua família neste momento. Oremos? Querido Deus, Pai, obrigado pelos nossos amigos que participam aqui no canal, que eles cada vez mais se firmem em Tua palavra, acredite nesse verbo que se fez carne e habita entre nós, que é Jesus Cristo, e que possamos ter um ano abençoado, Senhor, em Tua presença, Te buscando em espírito e em verdade. Abençoe as minhas ovelhas do distrito de Capanema, cada igreja que o Senhor conhece com amor e carinho, os nossos irmãos que têm assistido, também os amigos daqui do canal que têm conhecido aqui a mensagem por meio do canal. O Josivan foi um desses que veio pelo canal, também a nossa irmã Cláudia lá de Capanema, a irmã Áurea e suas filhas Miriam e Adelaide. Obrigado, Senhor, pela presença delas. E também temos uma boa parte da família, meu primo Marcelo, que participa também, minha mãe Isabel, ao meu pai Carmelito, meu irmão, minha cunhada. Abençoe também, Senhor, a irmã Sônia, que participa conosco aqui, a irmã Márcia, a irmã Socorro, também a irmã Zuleide e nossa amiga Deusa, que está um pouquinho distante, vivendo em um outro estado, mas a Tua bênção também está sobre ela, o Berino e sua família. Que o Senhor continue a cuidar de cada um de nós, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amanhã, queridos, no mesmo horário, estaremos aqui às 6 horas da manhã. Que Deus abençoe. Tchau, tchau, queridos.